Olá, sejam bem-vindos ao Dramas Brasil. Vamos falar sobre a Time Calendar, mais precisamente sobre as diferenças entre as versões, porque nesse remake a Coreia mudou algumas coisas e outras mudaram totalmente o significado. E alguns fãs ficaram pé da vida, incluindo eu, porque Someday or One Day é um dos meus dramas preferidos da vida. E é difícil você ver uma obra tão incrível que você ama muito sendo esvaziada e ficando muito mais popular, mesmo não sendo tão boa quanto a original. Tem gente dizendo que essa nova versão é incrível, que é o drama preferido delas, quando a gente desde 2019 tá indicando a versão original e as pessoas não queriam assistir porque não era coreana ou por causa da aparência dos atores. A versão coreana é ruim? Não, mas eu não conseguia parar de comparar porque algumas coisas que fizeram ficaram muito ruins ou perderam totalmente o significado. Então vamos parar de enrolação e ir direto pro vídeo. O enredo do drama é o mesmo, uma mulher que perdeu seu namorado e um dia, misteriosamente, depois de ouvir uma fita, ela acaba no corpo de uma garota em 1998 e, para surpresa dela, um adolescente que ela encontra lá se parece muito com seu namorado. A primeira diferença é a protagonista. Na versão coreana, ela está muito triste e sofrendo de luto por seu namorado, que morreu em um acidente de avião. Na versão taiwanesa, ela está em depressão profunda. Apesar de sorrir, de ir trabalhar, sair com os amigos, quando ela chega em casa, ela bebe, chora, ela ainda está muito de luto, mesmo depois de anos da morte do seu namorado. Ela não consegue seguir em frente e superar a dor da perda. Seus amigos ficam com medo de deixá-la sozinha. Ela vive procurando coisas que fizessem ela acreditar que seu namorado estava traindo ela, porque para ela seria mais fácil esquecer ele desse jeito. E por que isso é importante para a história? O drama ele trata de saúde mental e vocês vão ver isso mais pra frente em todos os personagens. Outra coisa que é muito interessante é esse sentimento de luto da Yoo Soo-won já é mostrado no primeiro episódio e em vários momentos a gente tem visões dela do passado, dela e de seu namorado e a gente vê a relação deles que é muito bonita, eles conseguem passar o sentimento de amor deles muito bem e você pensa, realmente tá doendo pra caramba, porque a gente vê o quanto eles se amavam. Não é algo que a gente sabe, é algo que a gente sente e eu amo isso na versão de Taiwan e sinto falta na versão coreana. Ainda falando da Yoo Soo-won, ela é mais velha do que os meninos, estando no corpo de uma adolescente, então muitas vezes ela vai falar como adulta, ela não tem paciência para as brincadeiras deles e ela começa a beber café e o pessoal começa a estranhar. O personagem masculino com certeza foi uma grande decepção para mim, vi pessoas dizendo que ele não atuava bem e com isso eu não concordo, ele é um bom ator, porém o que fizeram com o personagem foi terrível. Na versão coreana, o personagem é inteligente e sério demais, e eu já esperava isso. Eu não sei o que a Coreia tem com personagens normais, porque eles sempre têm que ter o personagem masculino, que é incrível, que sempre sabe de tudo, e eu odeio porque é sempre a mesma coisa em 80% dos dramas. Eu sei que é um remake e que às vezes os personagens são mudados, porém aqui é um erro. O Lee Ji-wei é a alma desse drama. O personagem dele é carismático, amável, engraçado, ele faz brincadeiras com todo mundo, ele é meio burrinho, ele falava palavras erradas, ele é o popular da escola. Então, tipo, no meio de todo o sofrimento e escuridão, ele é a luz, ele transmite alegria e amor. Só com um sorriso, com um olhar, a gente sente isso. E o mérito de tudo isso é do Greg, que faz um excelente trabalho nesse drama. Todos os personagens sofrem pra caramba, a Yunru tá depressiva. Depois da morte dela, o Jung-jae tem a vida destruída, ele também fica no fundo do poço, ele se suicida. E a Yoo Soo-won tava indo pelo mesmo caminho depois da morte do namorado. E o Lee Ji-wei é o único que luta por eles até o fim. Depois do acidente, quando ele entra no corpo do Guan Shen e a gente vê o quanto ele luta para nadar para a superfície, ele tem essa aura realmente boa e eu não sinto nada na versão coreana. Ele é um personagem comum, ele é legal, mas eu não sinto nada. Ainda falando desse personagem, eu não sinto diferença entre ele do futuro e o ele do passado. Pra mim, só tacaram uma peruca. Na versão de Taiwan, a gente sente uma diferença enorme. Talvez justamente porque o Lee Ji-wei tinha uma vibe bem moleque e bem mais adolescente, então a gente sente a diferença logo de cara. Entre ele e a duplicata dele, vamos chamar assim, também não sinto diferença nenhuma. Enquanto na versão de Taiwan você logo percebe que são diferentes,
pelo movimento do corpo. Outra coisa é que o Lee Ji-woo era ilustrador, desenhista, mas na versão coreana ele era designer de móveis, sendo que o personagem tinha talento para desenho. Então não me pergunte o porquê. Outro grande erro foi o que fizeram com o Kwon Sheng, que na versão coreana morre junto com o crush dele em um acidente de carro. Essa cena não tem nem como defender. Matar duas pessoas de um jeito ridículo daquele, o cara dirigindo e se olhando. Quem escreveu esse roteiro estava sem ideia e colocou qualquer coisa para ver se colava e não colou. Na versão de Taiwan a gente tem uma cena super bonita com uma música igualmente perfeita, enquanto a gente conhece o Kwon Sheng. Ele é gay e acontece uma situação horrível com ele na escola e ele se suicida no mar. E é quando Lee Ji-woo entra em seu corpo. E por que essa cena é importante? O Kwon Sheng é o corpo para onde o Lee Ji-woo viaja no tempo, e a Eun-woo é o corpo em que a Yoo Soo-won viaja. Então ambas as duplicatas têm algo em comum. Eles tiveram o mesmo fim pelo mesmo motivo. Eles não eram aceitos como eram. E no filme, essa ligação que eles têm fica bem mais evidente porque a Eun-woo salva o Kwon Sheng naquela mesma cena do mar. O Lee Ji-woo, a Yoo Soo-won e o Moon Jae fizeram de tudo para salvar a Eun-woo e depois que ela foi salva, ela foi lá e salvou o Kwon Sheng. Enquanto na versão de Taiwan tem todo esse contexto, na versão da Coreia eles só fizeram uma cena que só serviu para o pessoal pedir BL dos atores. O In-yook, o Jung-jae na versão de Taiwan, coitado, foi esquecido no churrasco. Literalmente na versão coreana ele foi tirado de cenas onde o personagem estava. Fora que na versão coreana ele fica super escanteado. Eles também tiraram muito da personalidade dele. O problema de audição dele que só se viu pro plot da polícia na versão coreana, enquanto na versão de Taiwan isso faz parte de como ele vê o mundo ao redor dele. Ele presta mais atenção nos detalhes e em pessoas. Você sempre vai ver ele observando tudo ao seu redor. Você vê isso em muitos momentos, fora que ele entende e lê as pessoas muito bem. É lindo demais ver a amizade deles. Na versão taiwanesa, ele é tão importante quanto os outros dois. Se você pesquisa o nome da versão de Taiwan nas fotos promocionais, os três vão aparecer juntos em praticamente todas. Já na versão coreana, ele nem aparece, só se for em site de notícia. Muito justo o que aconteceu com esse personagem, que é tão importante e tão bom na versão de Taiwan. As cenas dele e do Lee Ji-woo depois da morte da Eun-woo, eles felizes, sorrindo, lembrando do passado dos três, são perfeitas. Essas cenas eu chorei demais, ele atua lindamente também. A relação dos protagonistas na versão original é muito mais realista e muito mais profunda. Muito provavelmente porque muita coisa acontece com eles. Na versão coreana, eles diminuíram os episódios e tiraram um episódio. Um episódio, gente. A versão de Taiwan tinha 13, enquanto na versão coreana só tem 12. E é um episódio que faz falta. A gente vê eles juntos em vários momentos, a gente vê as brigas, o que aconteceu quando ela foi embora, a gente vê ele se divertindo, os aniversários que ele fez para ela. A gente vê tantos detalhes tão bons. Quando ela aceita namorar com ele, ele começa a gritar na rua que ama ela. Fora que a química deles é muito boa, não só do casal, mas dos três personagens juntos. A amizade deles é perfeita, eles são lindos juntos. O drama fala sobre tanta coisa, tem tanta profundidade, e na versão coreana parece que tudo o que acontece é só para separar os protagonistas. A família dela também foi esquecida. Na versão original, a mãe dela tá brigando para ver quem fica com o garoto mais novo. A Eun-woo podia escolher com quem ficar, mas a mãe dela não faz isso por não se importar com ela. Ela faz isso porque ela sabe que ela é uma garota responsável que não precisa que sua mãe fique atrás dela o tempo todo. Já o garoto é preguiçoso e não é bom aluno, então a mãe dele teme que ele saia da linha se não ficar com ela. Seu irmão também se preocupa com ela, ele finge que não, mas a gente sabe que sim. Eles têm umas cenas bem legais que não foram mostradas, como os filhos com vergonha da mãe, porque ela vende bebida e faz companhia para homens, e isso é considerado prostituição. Então a mãe deles era uma prostituta, mesmo que não dormisse com homens. E na versão coreana tiraram isso, e eu já sabia que isso aconteceria. Também temos a cena da Yoo Soo-won defendendo o irmão da Eun-woo de uns garotos valentões, e logo depois da cena eles têm uma conversa bem legal sobre o trabalho da mãe deles. Ela explica para ele que o que ela faz é por eles, porque ela ama eles. Um diálogo perfeito.
Outra coisa que ficou bem diferente foi o jeito que apresentaram o assassino. Na versão coreana, eles fizeram um grande mistério com eles investigando. Na versão de Taiwan, a gente já sabe quem é o assassino já nos primeiros episódios, e é o psicólogo dela. Ela contava tudo pra ele sobre as viagens do tempo. É legal na versão original porque a gente vê que ele é doente, a gente vê o quanto ele é obcecado pela Yuru. Algumas coisas no drama a gente não vê, a gente sabe que aconteceu, mas de fato a gente não vê. Já na versão de Taiwan, a gente tem uma visão melhor sobre tudo porque eles mostram tudo o que acontece. No final, eles mudam tudo. Como eles salvaram a Yuru, eles nunca viajariam no tempo e nunca se conheceriam. Mesmo assim, eles ainda têm lembranças bem no fundo de tudo que aconteceu. A Yuru lembra como se fosse um sonho, ela tá diferente, ela sabe que não precisa colocar tanta expectativa no mundo e nas pessoas porque nem sempre elas vão atingi-las. O Lu Ziwei e a Yu Xuan se despedem em uma cena onde eles prometem não esquecer um do outro, como na versão coreana, que é bem parecida. No fim, na versão coreana, eles se encontram, eles têm lembranças um do outro. Quando eu vi aquela cena, eu achei bem estranho, porque ele parece muito jovem e ele é mais velho do que ela, 10 anos. Na versão de Taiwan, o Lu Ziwei conhece a Yu Xuan criança e essa cena é perfeita, eu nunca chorei tanto em um final de dorama. Ele dizendo que nunca vai esquecer ela e depois a voz da Yu Xuan já adulta falando com ele. No filme a gente sabe que eles se encontram depois, mesmo ele mais velho, eles ficam juntos. Uma coisa que nem dá pra comparar são as trilhas sonoras, onde a de Taiwan é muito superior. As músicas são pra você levar pra vida, podem passar 50 anos, quando tocar você vai lembrar deles. Assim como os personagens voltam ao passado quando escutam, a gente também vai voltar no tempo e lembrar de tudo que a gente sentiu assistindo. São músicas icônicas, na versão coreana não chega nem perto disso. Além da música ser bem lenta, ela não é nada memorável e foi tão decepcionante quando começou a tocar, porque na versão original é muito, muito marcante. Como eu falei, o drama coreano não é ruim, é um drama que é legal, é bom, é divertido, mas quem assistiu ao original sabe que não é memorável. Eu juro pra vocês que quando eu vi o remake eu só senti vontade de voltar no tempo e assistir o original, porque eu ia lembrando das cenas. A história é linda, é bem contada na versão coreana, às vezes fica bagunçada porque você não sabe que tempo está se passando, então fica confuso às vezes. Na versão de Taiwan foram gravadas em 2 cidades diferentes para meio que mostrar a diferença de tecnologia e ambientação. A cinematografia da versão coreana é linda, sempre priorizando as milhões de cenas em câmera lenta, bem no estilo coreano, que eu acho bem bonito. A versão coreana é bem dramática e os atores mandam muito bem, principalmente a protagonista feminina. Se você é fã da obra original, não vá com tanta expectativa, e se você viu a original, dê uma chance para a versão de Taiwan, que é belíssima. Na minha opinião, é uma adaptação inútil, eu já esperava que fosse, mas como eu queria fazer um vídeo falando sobre as diferenças de versões, como eu sempre faço, eu assisti. Minha dica é, não perca seu tempo assistindo a algo que você pode ter uma experiência muito melhor e mais completa com a versão original. Se você tem uma curiosidade, assista a versão coreana ou se você gosta dos atores também, porque o drama não é ruim, mas assistir Someday or One Day sem saber de nada pela primeira vez é uma puta experiência, porque o drama é muito bom, tanto que fizeram filmes, peças de teatro, livro, ganhou prêmios, uma obra de arte. Então esse foi o vídeo, se inscreva aqui no canal se você gostou, deixe seu like e até a próxima!